noite! Começa agora o Mais Saúde. E o nosso tema de hoje é medicina caseira. A gente vai falar um pouco sobre os chás e as plantas medicinais. E aqui ao meu lado, Rafael Costa, já um grande amigo da casa, na área da homeopatia, também do reiki, e vai esclarecer um pouco também sobre essa importância, né, da medicina caseira, que de certa forma contribuiu tanto, né, ao longo desse processo nosso de evolução, de cura, do nosso processo de medicação mesmo, né, ao longo da história. Boa noite, Rafael. Boa noite, Haruza. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, ainda mais para falar desse tema. Então, é interessante que é o tema das plantas medicinais e da medicina caseira. Certo. Lembro você aí de casa que o nosso programa hoje não é ao vivo. Por isso, a gente não vai poder contar com as perguntas de vocês. Mas se você está gostando desse tema, se você quer deixar sua opinião, ou se você quer tirar alguma dúvida, deixe aqui no nosso WhatsApp pelo 9972-1640. No final do programa, eu peço ao Rafael para deixar o e-mail também para aqueles que se interessarem em fazer alguma pergunta para ele. Rafael, a gente sempre tenta aqui no programa esclarecer as perguntas que eu brinco serem as mais básicas, aquelas que vão nortear mesmo aquilo que é a condução das outras perguntas ao longo do tema. Fala um pouquinho para mim o que é a homeopatia, porque hoje se fala muito, a fitoterapia e como a gente pode distinguir uma da outra. Qual que seria a diferença? Sim. A homeopatia, né, como eu já falei aqui em outros programas, a homeopatia é um tipo de medicina, né, que tem por base um princípio chamado similia similibus curantur, que é o princípio da lei dos semelhantes, a cura pelos semelhantes. Então a homeopatia ela usa tanto de plantas, como de minerais e como de animais para fazer os seus remédios, né? E o remédio da homeopatia, ele é um remédio dinamizado. É um remédio que passa por um processo aonde você exclui o princípio ativo da planta, do mineral ou do animal, qualquer substância ativa que tiver, você não usa essa substância. Você tira a energia dessa substância para poder ser usado, né, com base nessa lei dos semelhantes, tá? A fitoterapia e as plantas medicinais já são uma terapia à base mesmo só de plantas, aonde você utiliza os princípios ativos que a planta contém, né? A parte química da planta. Então, a fitoterapia trabalha usando esses princípios ativos para combater as doenças. No caso da homeopatia, é o contrário. Você usa o remédio homeopático para provocar uma doença semelhante e curar aquela que está vigorando no momento. A fitoterapia já trabalha ao contrário, ela trabalha usando esses princípios ativos para fortalecer o organismo e combater a doença. A homeopatia, ao contrário, ela estimula o organismo a provocar uma doença semelhante e aí curar aquela doença que está no momento. E a medicina caseira? A gente sabe que nossas avós, nossas tias, têm um conhecimento daquilo que a gente brinca de buscar lá na horta, né? A minha avó tem muito isso, todas as minhas duas avós sempre tiveram isso. Explica pra gente o que é a medicina caseira e como que ela pode contribuir, de certa forma, para a nossa qualidade de vida. Sim, a medicina caseira é a medicina que é chamada geralmente do uso das plantas medicinais, que há uma diferença entre fitoterapia e plantas medicinais. Às vezes é muito confundido isso, o pessoal acha que é a mesma coisa, mas não. A fitoterapia é uma linha mais, vamos dizer assim, mais científica, mais médica. O que ela faz? Ela usa das plantas medicinais, conhece as plantas, isola os princípios ativos e as substâncias ativas na planta e fabrica remédio industrializado, que são chamados fitoterápicos, usando da natureza, mas passa por um processo de industrialização. As plantas medicinais que está ligada à medicina caseira. A planta medicinal você usa a planta mesmo, tirada da natureza, ou a raiz, ou as folhas, e não só usando como remédio de você ingerir. Você pode usar a planta como banho, você pode usar a planta como defumação, né, como os índios fazem, e muitos outros usos que a planta tem. Então, de certa forma, a medicina caseira está associada ao uso
digamos, total da planta. Total da planta. É o conjunto, é a totalidade da planta que vai proporcionar o resultado esperado, né? E isso está muito ligado com a crença, né? Com aquela coisa de simpatia ainda. Muito uso de plantas medicinais estão ligados a isso. A fitoterapia não. Ela já isola o princípio ativo e usa só aquele princípio ativo na fabricação de remédios. Tá certo. A gente vai falar um pouco mais sobre as plantas medicinais, para que elas servem no próximo bloco. Então a gente vai dar um intervalinho rápido e voltamos já.